2,3 trilhões de dólares. Olhe bem para esse número. Ele não é apenas uma métrica de mercado ou uma estatística para investidores entusiasmados no Twitter. É o peso de uma nova ordem financeira que emergiu das cinzas de 2008, uma massa de capital que agora supera o valor de quase todas as empresas do planeta, exceto um punhado de gigantes do Vale do Silício. Mas a pergunta que ninguém no setor bancário tradicional quer responder honestamente é: por que o Bitcoin é, de fato, tão caro? Se você acredita na narrativa de que se trata apenas de ouro digital ou escassez programada, você está enxergando apenas a camada superficial, a propaganda mastigada para o varejo. A realidade é muito mais sombria, técnica, e envolve uma rede de interesses que conecta agências de inteligência, paraísos fiscais digitais e a maior reestruturação de poder financeiro desde o Acordo de Bretton Woods. Passei os últimos 18 meses rastreando carteiras que permaneceram dormentes desde a era de Satoshi Nakamoto e cruzando dados de liquidez de exchanges que operam em jurisdições onde a lei é apenas uma sugestão. O que eu descobri durante essa investigação me deixou em alerta constante. Eu vi como o fluxo de dinheiro flui de zonas de guerra e regimes sob sanção para os servidores da BlackRock em Nova York. Eu vi como a arquitetura do anonimato foi sequestrada para se tornar a ferramenta de vigilância mais potente já criada. O Bitcoin não é caro por causa da tecnologia de blockchain. Ele é caro porque se tornou a peça central de um sistema de liquidação global que opera fora do alcance do sistema SWIFT, mas sob o olhar atento de quem realmente detém as chaves do reino. Você precisa entender que o preço de 60, 70 ou 100 mil dólares por unidade não é um acidente de percurso. No dia 10 de janeiro de 2024, quando a SEC aprovou os primeiros ETFs de Bitcoin à vista, o jogo mudou definitivamente. Não foi uma vitória da liberdade individual, foi uma rendição institucional. Gigantes como Fidelity e Franklin Templeton não entraram nesse mercado para oferecer liberdade aos seus clientes. Eles entraram porque o Bitcoin é o colateral perfeito. Diferente de imóveis ou estoques de ouro físico, o Bitcoin pode ser movido, confiscado ou liquidado em milissegundos, através de fibras ópticas. Pense nisso. Um ativo que não tem custo de armazenamento físico, que não pode ser falsificado e cuja escassez é garantida por leis matemáticas imutáveis. Para o sistema financeiro, isso é o sonho de consumo definitivo. Mas há um preço invisível que você está pagando por essa valorização. Onde está o motor que sustenta esses trilhões quando o pânico bate nas portas de Wall Street? A resposta reside em um mecanismo chamado Tether, USDT. Com uma capitalização de mercado que ultrapassa os 100 bilhões de dólares, a Tether Ltd é, efetivamente, o banco central do ecossistema cripto. Em minhas pesquisas, analisei a conexão entre a Tether e a Cantor Fitzgerald, uma das firmas mais influentes do Wall Street, que custodia os títulos do tesouro dos IUA que supostamente lastreiam essas stablecoins. Howard Lutnick, o CEO da Cantor, não é um entusiasta de fóruns de internet. Ele é um operador de poder. Quando a Tether imprime bilhões de novos tokens e os injeta nas exchanges, ela cria um piso de preço artificial. É uma máquina de liquidez perpétua. O Bitcoin é caro porque existe uma impressora digital que nunca para, operando em uma zona cinzenta, onde a auditoria é uma palavra proibida e a transparência é uma ilusão para os ingênuos. Mas a Tether é apenas a ponta do iceberg. Existe um submundo que os noticiários de economia ignoram solenemente. Se você mergulhar na Darknet, nos mercados que restaram após a queda do Silk Road e do Hydra, perceberá que o Bitcoin não é mais a moeda preferida para transações ilícitas menores. O Monero assumiu esse papel devido à sua privacidade absoluta. No entanto, o Bitcoin tornou-se o trilho ferroviário para a lavagem de capitais em escala estatal. Em 2022, o Departamento de Justiça dos Estados UA apreendeu 3,6 bilhões de dólares em Bitcoin ligados ao hack da Bitfinex de 2016.
O que as autoridades não dizem abertamente é que a transparência do ledger público do Bitcoin é a melhor ferramenta de investigação que o FBI já teve. Cada transação é um rastro permanente. O preço alto garante que haja liquidez suficiente para que governos e grandes cartéis possam mover bilhões sem causar um colapso no mercado. O anonimato é um mito. O Bitcoin é, na verdade, um panóptico financeiro, onde cada movimento seu é registrado para a posteridade. Você entende o que isso significa para a geopolítica? Países como a Rússia e o Irã estão minerando Bitcoin para contornar sanções internacionais, utilizando excedentes de energia para criar valor que o Departamento do Tesouro dos Estados Unidos não pode congelar em uma conta bancária tradicional. Mas, ao mesmo tempo, os maiores detentores de Bitcoin do mundo são o próprio governo dos Estados Unidos, com mais de 200 mil moedas confiscadas em diversas operações. É um impasse mexicano digital. Ninguém quer que o preço caia, porque todos, do cartel de mineração em Sichuan às mesas de operação em Londres, estão expostos ao mesmo ativo. O Bitcoin tornou-se o buraco negro da liquidez global. Ele absorve o excesso de fiat impresso pelos bancos centrais e o transforma em uma reserva de valor volátil, porém indestrutível. Enquanto você observa o gráfico e comemora uma alta de 5%, a infraestrutura por trás está sendo consolidada. Empresas como a Chainalysis e a Elliptic desenvolveram algoritmos de heurística que conseguem identificar a identidade por trás de uma carteira com uma precisão assustadora, cruzando dados de exchange com metadados de navegação e registros de IP. O Bitcoin é caro porque é o sistema de monitoramento financeiro mais eficiente já desenhado. Ele permite que o capital flua livremente, enquanto os proprietários desse capital são marcados e rastreados em tempo real. A descentralização, o grande mantra dos primeiros anos, tornou-se uma fachada para uma centralização técnica sem precedentes. Quem controla os nós da rede e as rampas de saída para o dinheiro fiduciário controla a narrativa económica do século XXI. Ao investigar os centros de dados em países como o Cazaquistão e o Paraguai, percebi que a mineração de Bitcoin não é mais uma atividade de garagem. É uma corrida armamentista industrial. O custo de produção de um único Bitcoin, considerando hardware ASIC de última geração e eletricidade, define o preço de custo que as grandes mineradoras estão dispostas a aceitar. Com o evento do halving ocorrendo a cada 4 anos, a oferta de novas moedas é cortada pela metade, forçando uma escassez artificial que empurra o preço para cima para manter a lucratividade das máquinas. Mas o que acontece quando o custo da energia sobe e o preço da moeda não acompanha? É aí que entram os derivativos. O mercado de futuros de Bitcoin movimenta dezenas de bilhões de dólares por dia, permitindo que grandes players manipulem o preço à vista para liquidar posições de investidores de varejo alavancados. É um matadouro digital onde os dados são a faca. Pense na BlackRock novamente. Larry Fink, o homem que comanda 10 trilhões de dólares em ativos, chamou o Bitcoin de indexador de lavagem de dinheiro anos atrás. Hoje, ele é o maior evangelista da criptomoeda. O que mudou? Não foi a tecnologia. O que mudou foi a necessidade de um ativo que pudesse ser tokenizado dentro de uma infraestrutura controlada. O objetivo final não é o Bitcoin em si, mas a ledgerização de tudo: ações, títulos, imóveis, tudo registrado em blockchains, onde a identidade é obrigatória. O Bitcoin é o cavalo de Troia. Ele foi deixado na porta do sistema financeiro para que nós, o público, o empurrássemos para dentro, acreditando que estávamos subvertendo o poder. Mas quando as portas se abrirem, perceberemos que o código que deveria nos libertar é o mesmo que será usado para programar nossas limitações financeiras através das CBDCs, moedas digitais de bancos centrais. E o que dizer dos hodlers,
As baleias que detêm dezenas de milhares de moedas e nunca vendem? Muitos deles são entidades cujos nomes nunca aparecerão em uma lista da Forbes. São fundos de hedge operando em bunkers nas Ilhas Virgens Britânicas, algoritmos de alta frequência que detectam ordens de compra antes mesmo de elas serem processadas pela rede. Eles sabem que o valor real do Bitcoin não está no que você pode comprar com ele hoje, mas no que você poderá impedir os outros de fazerem no futuro. Ter Bitcoin é ter um assento na mesa onde as novas regras de censura financeira estão sendo escritas. Se você tem as chaves privadas, você tem o poder de transacionar. Se você não tem, você é apenas um passageiro em um sistema que pode desligar seu acesso com um clique. Você já se perguntou por que, apesar de todos os hacks, colapsos de exchanges como a FTX e escândalos de fraude, o Bitcoin sempre se recupera e atinge novas máximas? A resposta é que o sistema não pode permitir que ele morra. O Bitcoin tornou-se sistemicamente importante demais. Ele é o amortecedor para a inflação das moedas fiduciárias. Se o dólar perde valor, o Bitcoin sobe, agindo como uma esponja que absorve a desvalorização do papel moeda e evita que a hiperinflação destrua a economia real imediatamente. É uma válvula de escape controlada. As elites financeiras preferem que você coloque suas economias em um ativo digital volátil do que em ouro físico, que é difícil de confiscar, ou em terras, que são limitadas e produtivas. O Bitcoin é o ativo perfeito para um mundo que está se tornando cada vez mais imaterial e vigiado. A escala dessa operação é tão vasta que desafia a compreensão comum. Estamos falando de uma infraestrutura que consome mais eletricidade do que nações inteiras, tudo para manter um registro de quem possui o quê. Mas esse gasto de energia não é desperdício. É a prova de trabalho, o sacrifício termodinâmico que garante que o registro não possa ser alterado sem um custo astronômico. É a primeira vez na história da humanidade que criamos um objeto digital que é verdadeiramente único e impossível de copiar. E é essa singularidade que atrai o capital mais pesado do mundo. O preço de 2,3 trilhões de dólares é o reflexo da nossa perda de fé em todas as outras instituições. Quando você não confia no governo, no banco ou na justiça, você confia no código. E os donos do mundo sabem que a confiança é a mercadoria mais cara que existe. Mas aqui está o que eles não te contam nos webinars de investimento. O Bitcoin é uma faca de dois gumes. Ao mesmo tempo que oferece uma saída do sistema bancário, ele oferece ao sistema bancário a entrada definitiva na sua vida privada. Cada vez que você usa uma exchange centralizada, cada vez que você vincula sua identidade real a um endereço de carteira para cumprir as regras de KYC, Know Your Customer, você está entregando o mapa do seu tesouro. O preço elevado é o incentivo, a cenoura que nos mantém correndo na roda enquanto a gaiola digital é construída ao nosso redor. O custo de manter o Bitcoin caro é a vigilância total de cada satoshi que circula na rede. O que acontece quando o último Bitcoin for minerado por volta do ano 2140? Ou melhor, o que acontece quando a infraestrutura de computação quântica for capaz de quebrar a criptografia de curva elíptica que protege as carteiras atuais? Essas são as perguntas que os arquitetos do sistema já estão respondendo em laboratórios de pesquisa fechados. Eles não estão preocupados com o preço do próximo mês. Eles estão preocupados com a soberania da informação nos próximos 100 anos. O Bitcoin é o protótipo de uma nova forma de governança algorítmica. Ele é caro porque é o ativo mais escasso em um mundo de abundância digital infinita, mas também porque é a ferramenta de controle mais sofisticada já implantada sob o disfarce de rebeldia financeira. Ao final desta investigação, uma coisa ficou clara para mim. O valor do Bitcoin não reside no que ele é, mas no que ele impede que aconteça. Ele impede que o capital desapareça. Ele impede que as transações fiquem ocultas para quem tem o poder de processar os dados da rede. Ele é a ponte entre o antigo mundo do dinheiro físico
e o novo mundo do controle digital total. A próxima vez que você vir o preço do Bitcoin disparar em uma tela, não pense em lucro. Pense em quem está comprando, por que eles estão comprando e o que eles sabem que você ainda não percebeu. O sistema não está sendo derrubado pelo Bitcoin. O sistema está sendo reconstruído sobre ele. Você ainda acredita que o preço é apenas uma questão de oferta e demanda e um mercado livre? Olhe novamente para os 2,3 trilhões. Olhe para a fusão entre o Vale do Silício, Wall Street e as agências de inteligência. O Bitcoin não é apenas uma moeda. É o sistema operacional de uma nova era, onde a privacidade é uma anomalia e o código é a única lei que resta. A pergunta não é por que o Bitcoin é tão caro, mas sim quanto você está disposto a pagar para continuar acreditando que ainda tem o controle sobre o seu próprio dinheiro? O mundo mudou enquanto você olhava para o gráfico, e o preço que vemos hoje é apenas o custo de admissão para uma realidade onde nada é esquecido e tudo é rastreado. Você está pronto para o que vem a seguir?